Oi, everybody! Como é que vocês estão? Eu estou bem. Hoje eu queria falar de uma reflexão que há tempos eu venho pensando em compartilhar, que é como é séria essa questão, né, da palavra, ela tem poder. O que nós falamos, né? E mais poder ela tem ainda quando aquilo que a gente fala não é só algo pensado, mas também sentido. Eu tenho uma paciente e ela sempre teve muita dificuldade em relação ao amor, ao casamento, ao homem. Vem aí, né, de história de uma família bastante disfuncional, bastante crenças limitantes. E aí forma, né, o ego ali tá todo formadinho para atuar na vida de cada ser, né, porque o ego é isso, né, ele é um conjunto de crenças, situações, histórias, pequenos e grandes traumas, né? Situações que vão nos moldando na vida e aquilo geram algumas verdades, algumas crenças, que eu penso aquilo, eu vivo aquilo e eu faço aquilo ser verdade na minha vida. E ela tinha essas questões aí. E uma coisa que era quase que um vício na vida dela era reclamar. Ela era uma pessoa muito reclamona. Mas o interessante é que ela, vamos dizer assim, se tivesse 3 itens, né? Diga-me qual desses 3 itens você reclama mais. Era sobre homem. Não os homens no geral, o homem dela, o homem que estava junto com ela. Poderia ser um namorado, um ficante, um marido, era o homem que ela tinha escolhido para estar com ela. Então as queixas eram inúmeras de tudo que ele fazia de errado na visão dela, na concepção dela, ela trazia uma queixa. Mas não era uma queixa assim simples, reclamou, não. Ela fazia a queixa, né? Lembre-se que tudo vira verdade, né? Para quando você acredita algo, né? Em algo. Então, assim, ele fazia algo ou não fazia algo, né, que ela queria que ele fizesse. Então ela pegava aquilo e ela ficava batendo na mesma tecla. Porque Renato, vou colocar o nome fictício aqui, tá? Porque Renato é preguiçoso, porque Renato é lento, porque Renato não gosta de sair, Renato não gosta de socializar, Renato não gosta dos meus amigos, dos meus familiares, Renato não gosta muito de trabalhar, Renato é bagunceiro, Renato não é tão afetivo, Renato não é parceiro, companheiro, ele não fecha junto comigo, Renato, 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 Renato. Gente, há um tempo que eu já estou com ela. E é verdade que ele tinha algumas questões ali. Quem não tem, né? Quem não tem? Ele tinha algumas questões ali para lapidar no eu dele, mas ele tinha o tempo dele, o ritmo dele, ele tinha, né, a história de vida dele, que veio da família dele, e assim vai indo. Mas ela não tinha essa compreensão, né? Ela também ficava muito ferida, ela ficava negligenciada, desamparada por ele. E isso causava nela assim muita raiva, muita indignação. E só que assim, a força que ela dava para isso e a maneira que ela escolheu para sair disso, porque não sai disso, né? Dessa forma, era reclamar de Renato. E você sabe que ele tinha as questões dele lá, ok, mas ela passou anos reclamando desse Renato, que ele era de um jeito, mas ele foi ficando do jeito que ela falou que ele era. É incrível. Vocês podem pensar assim, mas não tem nada a ver, o outro é outro. Não, gente, todos somos um. E se a pessoa, né, principalmente o casal, eles estão tão juntos, tão, né, às vezes tão fusionados, mesmo que não seja no amor, seja na dor, né?
O que você fala, o que você pensa, o que você emana sobre o outro, até sobre coisas, tá? Agora, o que você emana sobre o outro vai acontecendo. Então ela ficava decretando o tempo todo que Renato era isso. Agora você imagina isso, um dia, um mês, um semestre, um ano e uma década. Imagine 10 anos você falando todo dia. Você é isso, você é aquilo, você é isso. E quando ela não falava para ele, ela falava para outras pessoas. E quando ela não falava nem para ele nem para outras pessoas, ela falava para ela, dentro dela. Que Renato é isso, Renato não tem jeito mesmo, Renato é isso, Renato é aquilo. Você sabe que ele foi ficando exatamente daquela forma que ela estava decretando para ele? Ele lá, né, ele ficava irritado com ela, dela reclama tanto que nunca estava bom e tudo mais, mas ele nem sabia desse poder, né, que tem a palavra, que tem, né, a nossa força que a gente coloca em algo e a gente vai falando, porque imagine você pensar e sentir aquilo e falar em cima do objeto. Igual aquela experiência da água lá, né? Que aquele japonês faz, as partículas, a molécula da água que ele pega e congela. Então, se ele fala coisas boas para aquela molécula congelada, ele vai falando, ele coloca músicas clássicas, palavras boas de amor, gratidão, alegria. Ele emana, né? Uma energia de amor para aquela molécula, ela vai ter uma forma, depois olhada em microscópio, em laboratório, ela vai ter uma forma de uma mandala linda, as formas da geometria sagrada. E uma outra molécula de água, ali congelada, ele falando, colocando heavy metal, falando coisas pesadas, xingando, né? Ódio, ganância, ira. É incrível, gente, depois observada em laboratório, não tinha uma forma de geometria sagrada, de uma mandala bonita, não. Era toda uma forma distorcida, disforme. Falando de água, nós somos, no nosso corpo, no nosso organismo, 72% de água. Então, o que acontecia? Ela falava muito mal dele, então tudo isso ela emanava para ele, né? Mas ela estava com ele. Logo, ela emanava isso para ela também. Porque isso não fazia bem, porque assim, ela estava com ele, reclamava dele, mas não se separava dele. Então também estava atingindo ela, mas ela não tinha essa consciência, não, tô falando dele, ele assim, eu sou perfeita, né? Tá super tranquilo eu falar isso, porque ela autorizou eu ficar à vontade do como falar, tá? E aí, a gente foi trabalhando isso, né, dando algumas consciências para ela. Não era fácil eu adentrar o coraçãozinho dela, a alma dela, as crenças limitantes dela, porque para ela não fazia muito sentido isso. E eu falei, olha, vamos fazer uma experiência então. Se não faz muito sentido que você acredita que as coisas possam acontecer desse jeito, não tô falando que você criou ele dessa forma, não é, tá? Mas que o que você faz, o que nós fazemos tem poder sim, tem efeito sim. Falei, vamos fazer o contrário, se você não acredita. Comece a imaginar, feche os teus olhos, comece a cocriar um marido bom. Tudo que você falou de negativo, você vai falar agora? Não vai só falar, você vai falar, imaginar, tá? Só coisas positivas. Faz o oposto, né? Se ele é lento, não, ele é mais ágil. Se ele te abandona, não, ele é uma pessoa que chega perto. Se ele não é carinhoso, não, ele é carinhoso. Tudo, né? Ele não gosta de trabalhar, sim, ele gosta de trabalhar. Começa a fazer isso. Vamos fazer mais ou menos aí uns 3 meses assim, tá? Vamos tirar o vício da reclamação e todo esse poder que você deu para isso na tua vida e vamos aqui, né, começar a atuar na energia oposta. Troca o polo de negativo para o positivo. E ela foi começando. E foi começando. Não era fácil. Tinha vezes que ela falou assim, viu, parece que eu tô mentindo ao falar isso, porque não é verdade que ele é assim. Aí, de novo, você trabalhava com ela, a mente dela, que ela precisa sentir. Cocrie. O que é cocriação? Imagina na tua mente uma visualização criativa. Fique imaginando tudo que você quer dele. Claro que dentro de um consenso, tá, gente? Vamos ser sensato, né? Tá. Aí ela foi fazendo 15 dias, um mês, 2 meses.
3 meses. E ela foi me contando paulatinamente a experiência. Gente, pasme. Ela começou a notar diferença nele. E ela não começou só a notar diferença nele, ela começou a notar diferença nela, que na verdade é o principal, né? Primeiro começa em mim. A mudança que eu quero no outro, primeiro precisa estar mudando em mim. E foi isso que ela foi percebendo. E aí ela foi, né, se dando conta de tudo que aquilo a gente estava trabalhando há anos, né, de que realmente ela era uma pessoa que só se queixava. Ela ficou assustada realmente de tomar contato, que é mesmo, ela só se queixava o tempo todo, reclamava. E você sabe que clamar é chamar, né? Clamar é chamar. Quando você reclama, você está chamando de volta. Então o cara já tinha feito algo, o Renato já tinha feito algo. Aí o que ela fazia? Ela reclamava, ela se queixava, então ela chamava de volta aquilo que ele já tinha feito. Então ela sentia isso 2 vezes. Então ela foi percebendo uma mudança nela, tá? Todas essas propostas, né, que eu fiz com ela, está embasado aí, né, na minha linha de trabalho, na física quântica, na terapia do amor, na terapia mais positiva, tá? E ela foi indo, indo, indo. E hoje esse casal está muito mais ajustado do que antes. Não está perfeito e também não tem, gente, não tem nada perfeito dessa forma que nós humanos aqui terráqueos queremos. Perfeição está em outro plano, em algum outro plano. Nesse aqui não há nada perfeito. E principalmente quando se trata de ser humano, né? E ela foi, né? Então eles estão num ajuste, tudo aquilo que ela falava, ela começa a só falar coisas positivas. E aí ele foi mudando, ela foi deixando esse amor entrar, ela foi aceitando que ele tem o ritmo dele, ele não vai ser tão rápido quanto ela é, ou quanto ela gostaria que ele fosse, tão prático, tão objetivo, tão isso e tão aquilo. E ok, o amor dela passou, porque ela o amava, apesar de reclamar bastante. Mas o amor dela passou de um amor que era mais pequeno, focado ali, limitado, para um amor mais incondicional, onde você consegue aceitar o outro como o outro é. Não tem que ficar controlando. E o melhor, conforme ela tomou contato com esse amor incondicional, ela começou a trabalhar o alto amor. E aí é incrível, porque a energia que foi ficando na relação deles fez com que esse marido também se aproximasse mais, de modo mais carinhoso. Ele passou a ajudar nas tarefas domésticas, algo que ele achava que antes não fazia sentido, ou porque ela reclamava em tudo que ele fazia, né? Então não tinha motivação nenhuma. Hoje ele cozinha, hoje ele faz massagens, hoje eles ficam juntinhos na rede, hoje eles fazem planejamento de vida, que era o que ela também reclamava demais. Ele não tem planos para a vida, ele não tem nada. O que eu quero dizer para vocês? É que se vocês estão vivendo uma situação difícil, perceba, olhe muito, porque é primeiro aqui, tá, gente? Olhe muito para dentro, faça um auto julgamento, uma autoanálise bem transparente, bem honesta e veja que forma que eu estou lidando com situação X. O que eu estou vibrando? O que eu estou emanando, decretando para essa situação X na minha vida? Faça essa autoanálise de verdade mesmo. Comece a se rever, a visitar o teu ego e ver como que ele está atuando. E aí eu tenho certeza que se você tomar consciência disso e começar a mudar o polo, começar a mudar a tua vibração, a tua onda, a tua frequência, as tuas crenças limitantes, você vai conseguir algum resultado diferente. Que resultado eu não sei. O que eu sei é que com certeza serão resultados diferentes. Não tem como ser igual se você está mudando. E aí, se eu mudo, o outro muda. Pode-se pensar assim, mas eu tenho uma situação X vai com alguém, mas eu não falo nada para a pessoa, eu nunca xinguei, ele nem soube que eu reclamava, que eu pensava tudo isso dele. Gente,
E a energia, né? Você pode não falar nada, mas a energia conta tudo o que está acontecendo. E o cara não precisa ser muito intuitivo, sensitivo, não. Ele simplesmente sente. Fala, nossa, tem alguma coisa ali que eu não sou bem aceito, eu não sou bem quisto aqui, não. Tá? É a mesma coisa com criança. Não tem aquela questão com criança, olha, cuidado com o que você fala com o teu filho, porque ele pode se tornar um. Se você o tempo todo ficar repetindo, você é um malcriado, você é um desastrado, você é isso, você é aquilo, você é burro, você não presta atenção, você vai cair. Acontece, a criança, ela vai, de tanto ela ouvir aquilo, né? Aquele ritmo hipnótico, ela vai ouvindo, é como um mantra, né? Vai ouvindo, você é burro, você é um desastrado, não presta atenção, você é desorganizado. Pronto, ela vai, né? Ela tá formando ali, né, a identidade psicológica dela, e isso vai entrando como uma informação. Mas não é só na forma, mas criança só que acontece isso, com adulto não. Acontece sim, gente. Acontece com planta, com água, com animal, até com objetos. Começa a amaldiçoar teu carro, essa bosta, o seu telefone, o seu computador. Sempre vai amaldiçoando, sempre vai reclamando, porque se ele tá um pouco mais lento, se ele deu um probleminha aqui, um probleminha ali, pega e fica. Fica mandando, só emanando energia negativa para ele. Ele vai dar mais problemas. Agora começa a fazer o contrário. Começa a ser grato pelo carro que te leva, né? Por todas as peças que fazem ele funcionar muito bem. Pelo teu telefone, pelo teu WhatsApp, pelo teu computador. Por tudo, pelo teu chuveiro que funciona bem. Pela poltrona que te acolhe. Começa a fazer isso. Vocês vão perceber que a energia das coisas mudam. Porque tudo é uma energia, tudo é uma informação e tudo é só uma só consciência. E o caso, né, da fulana, vamos colocar o nome de Patrícia e Renato, deu certo trabalhar dessa forma com ela. E aí eu trago isso para a minha vida, levo esses exemplos, esses ensinamentos para outros pacientes e para quem quer que chegue perto de mim, para vocês aí que estão me ouvindo. Por isso, que se você gostou do vídeo, desta informação, compartilhe, deixe o teu like, se inscreva no canal. Deixe isso chegar a mais pessoas. Vamos dar mais consciências para as pessoas, pessoal. Tá bom? Abraços quânticos a vocês, Andréia Helena, psicóloga quântica espiritualista. Deixo aqui. Fechou?